Um crente pode perder a sua salvação? Satanás jamais deixará o crente descansar. Está em atividade sem cessar. Jó, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 2, acusando os irmãos dia e noite perante Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, procurando fazê-los tropeçar ou tentando perturbá-los. Desde o princípio, seus meios para realizar esta obra de destruição são os mesmos. Ainda hoje, com o propósito de fazer vacilar a fé, semeia a dúvida nos corações, sempre colocando a mesma questão. É assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. O fato de que alguns sejam perturbados sobre um tema tão claro e frequentemente tão exposto como o da justificação pela fé é prova cabal de que o inimigo continua repetindo seus ataques, da mesma forma que o fez no momento de tentar o Senhor Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 6, e Lucas capítulo 4, versículo 10, ele o faz empregando a palavra, por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 24, verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E Satanás acrescenta: vê como sua conduta deixa muito a desejar? Onde está as suas obras? Você tem fé, mas isto não é suficiente, pois a palavra diz que não se é justificado somente pela fé. Apresentam-se também outras passagens cujo sentido é falsificado e que, por isso, mantém a dúvida nessa alma angustiada. Assim, Romanos capítulo 11, versículo 22, você também será cortado. Ou Filipenses, capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Também é utilizado Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, para fazer crer que o redimido por Cristo pode muito bem perder sua salvação e para tirar toda a esperança de restauração daqueles que caíram em pecado. Com efeito, esta passagem diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e ainda provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia, zombaria. A pessoa perturbada mantém-se assim em contínua inquietação com respeito à sua salvação, tendo sempre temor de que não realize obras suficientes para obtê-la ou para perdê-la. Faremos duas observações. É perigoso isolar um texto bíblico de seu contexto e, por outro lado, a revelação consistiu um todo. Sobre a palavra, diz ela mesma: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmo, capítulo 19, versículo 9. Esta expressão igualmente mostra-nos bem que o sentido de uma passagem deve ser buscada de acordo com as demais verdades conhecidas no livro santo. Estes dois princípios devem guiar-nos sempre quando examinarmos uma porção das Escrituras. A propósito da justificação, eis que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5, enquanto que o ensinamento do apóstolo Tiago é este: verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago capítulo 2, versículo 24. Isolados de seu contexto, estas duas passagens parecem contraditórias, e esta aparente contradição é motivo de confusão para muitos. É necessário compreender que nestas duas porções da palavra tratam-se dois temas muito diferentes. Na Epístola aos Romanos,
trata-se da justificação perante Deus, e na Epístola de Tiago, da justificação perante os homens. Deus lê no meu coração, ele pode discernir a realidade de minha fé, sem que para isso sejam necessárias as obras. Ao contrário, aqueles que me rodeiam somente podem me julgar através de minha vida prática. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18. O mesmo exemplo, o de Abraão, foi escolhido nas duas passagens citadas. O que é notável, Romanos capítulo 4 alude à cena de Gênesis capítulo 15. Olha para os céus e conta as estrelas, assim será a tua posteridade. Isso é o que Deus disse. É suficiente crer para ser justificado. E creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Este versículo mencionado em Romanos capítulo 4, versículo 3, é citado igualmente em Tiago capítulo 2, versículo 23, mas precedida por estas palavras: e se cumpriu a escritura que diz. Quando foi cumprida esta escritura? Quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, versículo 21. A cena de Gênesis 15, durante a qual foi pronunciada a expressão cumprida em Gênesis 22, é bastante anterior. Isaque não havia nascido ainda. A fé, pois, precede as obras, as quais são somente a consequência e o testemunho daquela perante o mundo. Em Gênesis capítulo 22 havia testemunhas. Dois dos seus servos, embora não tenham ido ao local do sacrifício, qual é o resultado em cada uma dessas circunstâncias? Gênesis capítulo 15, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e justificado perante Deus por sua fé. Não é questão de obras, ao que não trabalha, porém crê. Romanos capítulo 4, versículo 5. Gênesis capítulo 22, suas obras manifestam sua fé. Aqui não se diz que isso lhe foi imputado como justiça. Aqui são dirigidas duas mensagens diferentes. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, versículo 11. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, versículo 15. Quais são essas duas mensagens? A primeira, agora sei que temes a Deus, versículo 12. A segunda, porquanto fizeste isso, deveras te abençoarei, versículos 16 a 18. Torna-se, pois, muito claro que somos justificados perante Deus pela fé. As obras que somos exortados a fazer nada acrescentam a uma salvação perfeita, a qual está fundamentada sobre o princípio da fé somente. Elas manifestam esta fé aos olhos dos que nos rodeiam e mostram que vivemos no temor de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Elas não nos levam à salvação, mas à bênção no caminho. Capítulo 22, versículos 16 a 18. Veja-se ainda, além dessas passagens, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, Tito capítulo 3, versículos 5 a 8 e Gálatas capítulo 2, versículo 16. Acrescentemos o que nos diz em outra parte da Epístola aos Romanos a respeito da justificação. É Deus quem justifica. Romanos capítulo 8, versículo 30 e 33. Deus e não o homem. Por que o faz? Porque é um Deus de graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mas, como um Deus justo e santo pode justificar culpados? Por causa da obra executada na cruz. O sangue de Cristo foi vertido e somos justificados pelo seu sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9. Basta crer isso. Justificados, pois, pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz teremos com Deus. O verdadeiro alcance de Romanos capítulo 11
perde-se de vista quando o aplicamos à salvação da alma. Outras passagens da palavra, por exemplo, a Epístola aos Efésios, nos ensinam que os redimidos por Cristo são vivificados e ressuscitados juntamente com Ele, que estão sentados com Ele nos lugares celestiais, que a Igreja é um só corpo com Ele. Como, pois, poderia ser rejeitado aquele que é um com Cristo no céu? Em Romanos capítulo 11, trata-se da terra e não do céu. A imagem escolhida pelo apóstolo, uma árvore, mostra isso muito bem. Esta oliveira não representa a igreja, mas a nação judaica. A outra oliveira, a selvagem, as nações. Escreve o apóstolo: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Versículo 13. O evangelho foi anunciado às nações, mas se elas não perseverarem no temor de Deus, serão cortadas. Versículo 22. Da mesma maneira que foram os ramos da boa oliveira, isto é, Israel. Poderia haver no corpo de Cristo membros que fossem arrancados dele para dar lugar a outros? Há nesse corpo alguma diferença entre judeus e gentios? Não diz o apóstolo Paulo aos judeus, falando dos crentes dentre as nações, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles? Atos capítulo 15, versículo 9. E não escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Não há, pois, nenhuma dúvida de que o capítulo 11 da Epístola aos Romanos não se trata do corpo de Cristo, mas dos judeus e das nações responsáveis pelo testemunho de Deus na terra. Servir-se desta porção das Escrituras para afirmar que o crente que não anda fielmente pode perder sua salvação estaria em contradição com todo o restante dos ensinamentos da palavra a este respeito. A explicação de Filipenses capítulo 2, versículo 12 também é dada frequentemente, mas o apóstolo não tem em vista a justificação quando escreve: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na epístola que envia aos Filipenses, apresenta a salvação como a meta a alcançar, a libertação ao final da carreira. Como possuímos a salvação sobre o princípio da fé, não foi exatamente em Filipos onde ele respondeu à pergunta do carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa? Atos capítulo 16, versículos 30 a 32. Somos exortados a trabalhar, tendo em vista a libertação final. É um trabalho incessante, um combate contra Satanás, que quer fazer-nos cair no caminho. Sem dúvida, se tivéssemos que nos defender neste combate unicamente com nossas próprias forças e recursos, quem de nós poderia alcançar a meta? Mas Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Assim podemos esperar com inteira confiança a adoção, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículos 23 e 24. A salvação das nossas almas já foi alcançada. É a salvação de nossos corpos a que esperamos. O primeiro versículo da Epístola aos Hebreus mostra claramente que ela foi enviada a crentes judeus. Deus havia falado aos pais pelos profetas, quando falou pelo Filho, seu povo rejeitou e crucificou. Entretanto, fizeram-no por ignorância. Atos capítulo 3, versículo 17. Então, é-lhe anunciado o evangelho e pregado o arrependimento. Mas se depois de ouvir, depois de adentrar a profissão de fé cristã, rejeitam a Cristo e voltam ao judaísmo, Deus não tem outro meio de salvação para oferecer-lhes. Isso é o que dirá o apóstolo Pedro, depois de pronunciar as palavras que acabamos de mencionar, Atos capítulo 4, versículo 12. A passagem considerada em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 5, aplica-se, pois, a judeus que tiveram por algum tempo a aparência
de profissão de fé cristã, mas sem ter realmente a vida de Deus. A boa palavra de Deus que ouviram, que apreciaram, iluminou-os. É o mesmo caso de muitos que apenas professam a fé, os que pretendem ser crentes e não o são, na atualidade. Chegaram a ser participantes do Espírito Santo? Observamos bem que aqui não é utilizada a expressão de Efésios, capítulo 1, versículo 13, tendo crido nele fostes selados com o Espírito Santo. Não se trata do selo do Espírito Santo, o qual Deus põe sobre seus filhos como uma marca de propriedade. É questão de pessoas que se encontraram no cristianismo, mas que jamais fizeram parte do único corpo. Efésios capítulo 1, versículo 23 e capítulo 4, versículo 4. Nada nestes versículos, pois, permite dizer que um filho de Deus possa perder sua salvação e que é impossível que seja conduzido novamente ao arrependimento, se caiu. Um crente que cai não perde sua salvação, mas o gozo da sua comunhão com o Senhor. São duas coisas muito diferentes. Levítico capítulo 21, versículos 21 e 23. Sem dúvida, estamos em tempo de relaxamento. Em muitos sentidos, é útil considerar com atenção nossa responsabilidade. Já é hora de vos despertardes do sono, Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14, e esta exortação dirige-se também a nós. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Temos necessidade de considerar seriamente nossa caminhada individual e coletiva, respondendo ao convite que nos foi feito. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 4. Talvez pudéssemos duvidar se realmente é salvo. Somente Deus lê em nossos corações. Aquele que disser, sou salvo, não importa se eu andar fielmente ou não. Aquele que crê se transforma em alguém que ama, porque o amor de Deus é derramado em seu coração e este amor é manifestado guardando sua palavra. João capítulo 14, versículos 21 e 23. Desta forma, temos que mostrar nossa fé por obras. Mas se nossa salvação dependesse de nossos caminhos, quem ousaria pretender ser salvo? Querer despertar a consciência dos santos adormecidos, mostrando-lhes que sua salvação pode ser questionada, porque sua caminhada não é o que deveria ser, teria como único resultado perturbá-los em vez de despertá-los. Nossa vida está unida à de nosso amado Salvador, porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Se suas ovelhas, as quais deu a vida eterna, ele pode dizer, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Esta salvação que descansa sobre a obra perfeita de Cristo, cumprida na cruz e que recebemos pela fé, não nos pode ser retirada. Esta certeza é nossa felicidade e nossa paz. Que nenhum filho de Deus duvide de sua salvação. Esta descansa sobre o que Cristo fez e não sobre o que nós fazemos. Mas cada um deles manifeste sua fé por meio de suas obras, para ouvir esta promessa. Agora sei que temes a Deus. Deveras te abençoarei. Gênesis capítulo 22, versículos 12 e 17. Poderá gozar então de uma comunhão feliz com o Pai e com o Filho. Veremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Também sentirá toda a felicidade que resulta da obediência. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. João capítulo 15, versículos 10 e 11.